Ok. Bom dia, obrigado por terem vindo. Já agora, uma pergunta muito rápida. Aqui alguém ontem assistiu à palestra sobre WordPress em português? Ok. Estava a pensar se repetir algumas coisas, sendo assim há muito pouca gente aqui que assistiu, vou repetir algumas coisas. Eu vou falar um bocadinho sobre internacionalização, mas também sobre localização, porque é o trabalho que se vai fazer hoje aqui. E quero aproveitar e mostrar-vos como é que se faz, porque quem quiser contribuir ou ainda não decidiu e se quiser contribuir com a tradução, poderá fazê-lo. O que é a internacionalização? Alguém aqui sabe o que é a internacionalização? Ok. Então, em 2003, quando foi lançado o WordPress, o código era assim. Este código não é de 2003, na verdade é código do 5.2, mas era assim, portanto, aquelas strings que estão ali, as frases que são mostradas ao utilizador, são basicamente HTML. Não temos aqui nenhum PHP. Se quisermos traduzir isto, na altura o que foi feito, os japoneses fizeram-no, simplesmente pegaram no código e traduziram para japonês. Se houver um problema qualquer, se houver uma correção de um erro ou se inserirem uma nova funcionalidade, não era propagada a versão japonesa. Então aqui depois em 2004 foi feito, iniciou-se o processo de internacionalização do código do WordPress. Então, estas strings de mensagem de erro que temos aqui passaram a ser envolvidas numa função chamada getText, e há vários tipos de função que eu depois posso explicar à tarde, agora não é importante, que permite identificar onde é que há uma frase traduzível. Isto depois é fácil com um programa, há vários softwares que fazem isto, varrer rapidamente o código e criar uma tabela onde temos a lista das frases para traduzir e onde podemos adicionar a tradução do idioma que estamos a trabalhar. Neste caso, tenho aqui aquelas duas frases e depois com a tradução portuguesa à frente. Depois o WordPress o que vai fazer é, se alguém tiver escolhido a tradução portuguesa, no momento em que o WordPress vê aquela frase, não vai mostrar aquela frase, mas vai mostrar a frase correspondente no fecheiro da tradução portuguesa. E estes fecheiros ficam numa pasta que é a pasta Languages, e depois temos lá a tradução do core, de todos os plugins e temas, etc. Então, a internacionalização é o isolamento então, destas mensagens de interface utilizador para ser traduzível no futuro. O desenvolvimento da interface deve ser feito, isto é um erro comum, muitos developers falam inglês, são americanos, ingleses, e não fazem a tradução, não fazem os textos a pensar em quem vai traduzir a seguir. É natural, pronto. Nós temos a vantagem em Portugal, como eu tenho esta vantagem, ao usar em português de Portugal, rapidamente deteto erros que alguém que só programou a pensar em inglês não detetou. Pronto. Aqui na internacionalização podem ser usadas a integração de variáveis, notas para os tradutores, já vos mostro um exemplo aqui de inserção de variáveis. Por exemplo, quando temos uma frase a dizer X comentários eliminados ou movidos para o lixo. Pode ser podem ser 2, 3, 4. No caso de ser a tradução é um comentário eliminado. No caso de ser mais do que em português, são X comentários eliminados. Portanto, isto aqui tem que haver uma variável, é preciso compreender o que é aquela variável, nós só vemos lá uma variável, e é importante que essa variável seja acompanhada de uma nota para o tradutor. Na validação, quem trabalhar com código e usar o WordPress Coding Standards, o código só é validado se tiver essas notas de tradutor, faz parte. Portanto, quem é que é programador aqui? Alguém aqui usa os WP Coding Standards? Ok. Alguém aqui usa os WordPress Coding Standards? Alguém já deu por falta destas notas para o tradutor na sua validação? Boa. Ótimo. Ok, erros comuns na internacionalização. Por exemplo, esta frase está aqui, created 2 days ago. É muito comum, agora é menos, mas é muito comum encontrar uma frase a dizer created, depois uma variável, ago. E isto é concatenado no código, não é uma string inteira para traduzir.
ok? O que acontece? Um português vai traduzir e vai ver uma frase para traduzir uma palavra created, vai traduzir por criado, e vai encontrar uma outra palavra, ago. E depois o programador vai concatenar isto no código. Isto é um erro, porque há línguas em que nós precisamos de ter a variável naquele sítio, mas há línguas em que precisamos mudar a variável de posição. Então, quem estiver a escrever as frases para traduzir, deve ter o cuidado de fazer frases completas, para que os tradutores que vêm a seguir compreendam o que é o contexto. E, lá está, acompanhado sempre de notas para o tradutor. Outra coisa que geralmente quem escreve e pensa em inglês não pensa ou não se lembra. Add new. Add new não tem género, mas para nós tem. E há muitas línguas em que tem género. Pode ser add new post, será adicionar novo. Se for add new no contexto de página, nós teríamos que traduzir por adicionar nova. Ok? Se nós traduzirmos simplesmente adicionar novo e se for em página e não soubermos que era para uma página, se não houver um contexto associado, vai soar estranho quem estiver depois a utilizar o WordPress. Portanto, neste caso, é sempre vantajoso adicionar ou pensar que algumas línguas podem usar o género. Então é preciso identificar o que é este new. New o quê? Não tem que estar aqui escrito na string, mas numa nota para o tradutor. Outra, por exemplo, esta aqui, unable to check qualquer coisa, for qualquer coisa. Isto são duas variáveis. Estas variáveis têm um número porque pode ser necessário para um determinado idioma inverter a sua posição. Eu, por acaso, não pensei agora como é que seria isto em português, neste caso talvez não, mas há casos em que pode ser necessário inverter a posição destas variáveis, então elas têm que estar numeradas, que é para não ir buscar a variável errada. E aqui, novamente, falta de contexto, falta de nota para o tradutor, isto normalmente põe um tradutor em boot loop, fica ali, não consegue resolver, a não ser que vá ver no código, vá experimentar, pronto, mas idealmente o tradutor não tinha que, aliás, muitos tradutores não sabem ler o código, nem têm que saber, pronto, eu sei, mas nem toda a gente consegue, portanto, idealmente sempre nota para o tradutor. Também acontece muitas vezes, e isto acontece no WordPress, no core, frases muito semelhantes. Vamos lá ver, cada vez que há uma frase, todas as frases que estão identificadas como traduzíveis estão listadas para traduzir. Se eu tiver uma frase com ponto final e outra exatamente igual sem ponto final, o tradutor vai ter que as traduzir as duas. Portanto, isto é falta de cuidado na redação dos textos. E isto é muito fácil de acontecer quando temos o core com muitos anos, com muita gente a contribuir para o seu texto, para as suas strings, e esta inconsistência é o mais natural. Mas eu tenho visto recentemente alguns tickets a serem abertos em que estão a começar a listar montes de coisas para ganhar alguma consistência. O que é que vai acontecer? Vão reduzir dezenas de strings para traduzir, o que é ótimo. E idealmente também se fossem todas com o mesmo estilo, só que estamos a falar de várias pessoas diferentes, com estilos diferentes de escrita, e é importante que isto seja tudo consistente. Quando é um plugin, quando é um developer de um plugin ou de um tema, talvez aí o estilo seja consistente, mas quando estamos a falar do core... pois, ok. Só um bocadinho. Olha, onde é que eu tenho eletricidade aqui? Só um momento. Ok. Pronto. Neste caso, quando estamos a falar do core, é muito provável que aconteçam estas, com várias pessoas a contribuir, estas diferenças de frase para frase. Isto é um pouco da internacionalização, mas não termina aqui. A tradução agora passa para a localização. A localização é, então, a escrita, a redação dos textos para se adaptarem a um país ou idioma, neste caso, o português de Portugal. Isto tem que se adaptar a todos os fatores da cultura de um país, inclusive tenho aqui costumes, religião, sistemas de pesos e medidas, nós usamos o sistema métrico, se bem que aqui traduzir sistemas, idealmente aqui,
Ok, não vou falar do sistema métrico, mas, por exemplo, como nós marcamos a identificação dos milhares e das dezenas, dos milhares e das decimais. Portanto, nós usamos vírgulas e os americanos usam pontos, etc. Formatos de data e hora, moedas, etc. Consistência. No core, agora já é muito raro encontrarem-se coisas destas, mas é muito comum em temas e plugins. Uma expressão, por exemplo, delete, tem que ser sempre traduzida da mesma forma. E nós temos isto no glossário do core. Há um glossário do português de Portugal e sempre que traduzirem alguma coisa, inclusive temas e plugins, para que a experiência do utilizador seja fluida, não haja, de um lado é deletar, do outro é salvar, do outro é gravar, do outro é guardar. É importante que todos utilizem os mesmos termos e nós temos um glossário do core para isto. É usado muitas vezes eliminar, excluir, apagar, remover, deletar, que eu já vi. Me arrepio. Save, guardar, gravar, salvar. Interfaces com vários idiomas. Neste momento é o que nós temos no Core. O Core 5.2 não está ainda traduzido. Pode ser que hoje consigamos terminá-lo, faltam 5%. Nós temos, se forem à página da nova funcionalidade do Health Check, aparece muita coisa por traduzir, coisas em inglês. Portanto, a pessoa está a ler em português, de repente tem que mudar de registro e ler em inglês. Quem já está habituado e já conhece o WordPress está à vontade, mas quem está a aprender, quem está a começar, isto é muito importante e isto é essencial para a sobrevivência do WordPress, a qualidade da tradução. É comum, e se vocês forem, agora aqui um apelo, sim? Ok, obrigado. Vocês, sendo developers, se tiverem algumas traduções dos vossos plugins, isto acontece, às vezes há plugins que aparecem com traduções português de Portugal, mas que não são de português de Portugal. E isto é esquisito para quem está a trabalhar, para quem está a usar o português de Portugal e depois vê termos português do Brasil. Pronto. Mais vale às vezes não ter uma tradução do que ter uma tradução mal feita. Okay? Esta é a razão pela qual, por exemplo, o Core, neste momento quem tinha uma instalação do Core e faz o upgrade, continua a ter lá a tradução antiga. Mas quem instalou agora de raiz ainda não tem tradução até que ela esteja completa. Por causa disto, é importante que ou está tudo bem traduzido ou não está. Então o Core só entra a tradução quando está 100% traduzida. Quando nós concluirmos a tradução do Core, se concluirmos hoje, daí a 6 horas mais ou menos, começa toda a gente a receber Language Packs. No caso dos temas e plugins, são 30 minutos. Ao fim de 30 minutos, depois de estar a 95%, começam a receber os Language Packs do temas e plugins. No caso dos plugins, ainda, depois eu posso-vos mostrar à tarde, há algumas ferramentas que permitem rapidamente fazermos um update. Vamos supor que estamos a traduzir e queremos ver como é que as coisas estão no contexto. Ou sabemos traduzir os próprios fecheiros que estão na pasta do WordPress, quem souber, ou então podemos estar a traduzir online. E se estiverem a traduzir online e se ainda não têm acesso à tradução porque ainda não chegou àquela percentagem, há um plugin que eu mostro depois, que é o Force Translations Update, ou Force Update Translations, eu não sei, em que rapidamente basta clicar e aquilo descarrega a tradução, esteja como estiver, mesmo abaixo dos 95%. Quem é que faz este trabalho de tradução? Somos todos nós. Em Portugal somos 5 General Translation Editors, que é quem tem o poder de edição sobre o core, plugins, temas, projetos meta. Isto inclui rever, validar, traduzir sem necessidade de ser revisto por outra pessoa. Pronto, são os gatekeepers da tradução. Depois temos a mesma capacidade de edição para projetos específicos, para um plugin. Isto é uma coisa que eu convido toda a gente, se alguém aqui usar muito o plugin, ou se tiver um plugin, e queira contribuir para a tradução do seu próprio plugin, é uma boa forma de aprender, porque conhecem muito bem o plugin, todos os recantos da interface, e põem o seu plugin em português, que é ótimo. Muitas vezes não é seu o plugin, mas outros plugins que vocês trabalhem, façam tradução, acompanhem, verifiquem, e podem tornar-se Project Translation Editors para esse plugin. E depois são contribuidores gerais,
que podem fazer sugestão, portanto, podem fazer tradução, que tem que ser vista por outra pessoa. Tenho aqui 402, isto é um acumulado desde o início do GlotPress, mas penso que ativos por ano temos 100 e pouco. Isto é ativos por ano que fazem 2 traduções, 3 já aparecem na lista, ok? Porque ativos por ano contam-se os dedos de um carpinteiro daqueles que já não tem 2 ou 3. Para traduzir, essencial, estejam no Slack do WP Portugal, apareçam no canal, não façam uma tradução vasta e ponham lá e digam, olha, vão ver, eu traduzi 1000 strings, está um espetáculo. Não vai estar. Vai estar, porque se foi alguém que traduziu sozinho, não acompanhou as regras de tradução, isto é assim que normalmente acontece. Há montes de coisas que estão fora, não estão de acordo com o glossário, vai dar muito mais trabalho para quem revê, para quem tem que traduzir isso novamente, mais vale ir fazendo um pouco, convidar alguém a ir rever aquilo, aparecer no canal, olha, eu traduzi aqui um bocadinho do Events Calendar, quero aqui rever, e entretanto essa pessoa vai aprendendo gradualmente e podemos lhe dar a permissão de acesso, permissão de edição desse plugin. Como traduzir? Atenção às variáveis, como eu já vos mostrei há pouco, singular e plural. Neste caso, há uma variável que é um número que, no caso do português, está dividido em 2 frases, que é singular e 2 ou mais é a frase plural que entra. Há linguagens que são 3 ou 4 opções. Penso que o russo tem umas 3. Não sei se alguém aqui sabe, mas acho que 2 não são mais. Notas para o tradutor. Consultar o código-fonte se quiserem ou se acharem necessário. Testar sempre. Não traduzir sem estar a verificar no contexto. Ser um plugin que vocês utilizem e testar como é que a tradução está a entrar. E traduzir em conformidade com as regras da comunidade. Não são fechadas estas regras, são discutíveis, mas aquilo que está decidido é para cumprir. Pode-se decidir de outra forma, entretanto, mas tem sempre que se traduzir de acordo com as normas. Como não traduzir, já falei disto ontem, mas poucos apareceram, então, não usar, isto está tudo no link que depois vos posso mostrar, isto é só um resumo, não usar maiúsculas nos títulos, que é uma coisa habitual em inglês, nós não pomos, portanto, só a primeira letra que é maiúscula. Alteração de tamanho das strings, por exemplo, a FAQ. Muitas vezes os separadores têm ali um espaço reservado muito pequeno e a pessoa está a contar que ainda tem espaço para outros separadores, e se nós tiramos FAQ e pomos perguntas muito frequentes, já não cabe mais nada e sai tudo para o outro ecrã. Portanto, é importante estar sempre no contexto e ver se justifica ou se é perigoso ou não alterar muito a dimensão de uma determinada string. Acordo ortográfico, isto é muito importante. Ontem falei disto e volto a referir. Foi decidido há uns anos, não muitos, que a comunidade precisava das 2 grafias, portanto, termos os textos em pré-acordo e em acordo ortográfico, porque há pessoas a quererem as 2 coisas, então nós decidimos manter as 2 opções. Tecnicamente, para que nós tenhamos isto e para que o esforço seja concentrado apenas no trabalho geral de consistência numa delas, porque depois o resto é uma conversão automática, basicamente, não precisamos ter 2 equipas com decisões diferentes, é basicamente, o que fazemos é concentrar os esforços de tradução numa e fazemos a conversão automática. Esta conversão só é possível num dos sentidos, pré-acordo para acordo ortográfico. Uma questão simples que eu explico. Um exemplo, a palavra para e a palavra para. Ambas são convertidas para o acordo ortográfico com para sem acento. Como é que eu faço o inverso? Vejo a palavra para e o conversor me decide se aquilo é para com acento ou para sem acento. É impossível. E, tecnicamente temos que fazer a conversão num sentido só. Então o nosso esforço é sempre feito em pré-acordo e depois temos uma variante que é um texto que é injetado para lá depois de uma conversão, basicamente. Passa-se por uns segundos, converte-se o fecheiro e exporta-se para a variante de acordo. Quem quiser usar o acordo ortográfico pode selecionar essa opção, uma opção que já está disponível. Ontem não falei disto, mas agora se calhar pode ser interessante. Quem usar o acordo ortográfico, se usar simplesmente o acordo ortográfico, o que vai acontecer é os textos do core vão-lhe aparecer traduzidos no acordo ortográfico, porque o core está no acordo ortográfico, mas os plugins que existam em português, mas não em português com acordo ortográfico, vão passar em inglês, que é o normal. Ou há aquele idioma ou não há. Há um plugin da comunidade, que eu agora não me recordo o nome, é PT Acordo Ortográfico.
Se alguém quiser saber, eu já vos mostro. Mas está no repositório, basta pôr AO90 e aparece. Ao instalar aquele plugin, o plugin faz fallback para português de Portugal de qualquer coisa que não exista no português com acordo ortográfico. Portanto, imagino que o core está ok em acordo ortográfico, mas depois o Yoast não está, por exemplo, em acordo ortográfico. Então ele vai buscar automaticamente o português de Portugal e não passa para inglês. Okay? Já expliquei, não traduzam sozinhos. Qualquer dúvida, perguntem sempre no canal. Vão sempre validando gradualmente o vosso trabalho. E não usem Google Translate, por favor. Okay? Traduções automáticas são horríveis para quem lê. É uma experiência péssima. A pessoa percebe que aquilo foi Nós não nos relacionamos bem, percebemos e identificamos muito bem que aquilo é uma tradução automática, não é muito esquisito. E já ontem disse isto e volto a repetir, que nós temos cães muito bem treinados para detectar estas coisas, portanto não adianta tentar, ok? Temos algumas ferramentas. No caso da tradução comunitária do core e de plugins e temas, etc., a ferramenta é o GlotPress, que vamos trabalhar nela à tarde, que é basicamente a plataforma translate.wordpress.org. Depois há outras formas de o fazer localmente, quem quiser, que depois posso-vos mostrar à tarde também, que é um programa localmente, eu uso o Poedit, gosto bastante, até gosto mais localmente do que usar a própria plataforma. E depois também há casos de projetos premium em que têm outros repositórios próprios, pronto, mas isso agora não interessa. A plataforma do GlotPress é isto, é basicamente é WordPress a correr com um plugin que é o GlotPress, que existe desde 2015, e que abrange o core e temas e plugins, como eu já tinha referido. Isto fica para a tarde, para quem quiser registar-se e trabalhar nisto. Temos então um glossário e uma ferramenta de consistência em que podemos verificar como é que já foi traduzida uma determinada frase. Podemos ver em português de Brasil, português de Angola, espanhol, italiano, e às vezes é muito útil isto. Quando estamos à procura de um conceito novo e que não temos ainda em português de Portugal, eu gosto muito de ver, por exemplo, como é que os espanhóis fizeram, às vezes o português de Brasil, porque há aqui uma relação próxima. Normalmente não calha fazer uma coisa igual, mas pelo menos temos uma ideia abrangente de algumas soluções. Por exemplo, agora tivemos que discutir o health check, como é que ia ser, e chegámos ali a um consenso que será diagnóstico, ainda não está feito, mas acho que vamos avançar por aí. Já estou aqui sem tempo. Temos ainda um guia essencial com algumas regras para quem quiser ser tradutor, para quem quiser colaborar neste trabalho, e temos uma ferramenta com a tabela toda dos termos que foram melhorados na sua consistência, uma tabela de tradução do core, que é essencial para fazer uma pesquisa quando estamos a trabalhar. Tem sempre esta tabela aberta, dá muito jeito. Porque aí não é a frase inteira, mas eu posso simplesmente procurar por update, como é que está traduzido update, ou delete, e vejo todas as saídas em português que estão delete, se está a apagar, ou remover, ou excluir, e espero que estejam todas a eliminar. Mas às vezes acontece apanhar uma antiga. A ferramenta é esta, basicamente, tenho ali um campo de pesquisa, tenho as strings em inglês aqui, à esquerda, e aqui aparecem todas, quase todas, a dizer eliminar. Dicionário e a comunidade, sempre. São os melhores recursos. Penso que, não sei se alguém aqui quer fazer alguma pergunta sobre a internacionalização ou sobre a tradução em si. Alguma dúvida que ficou? Do Code Standards, que era aquela questão que perguntaste do contexto. O Code Standards agora é sempre necessário contexto, independentemente se tens a string, se tens uma variável ou Não. Aquilo só fica vermelho se tiveres uma variável e não tiveres um comentário para o tradutor, que é / translators, acho eu. O contexto não é obrigatório. O contexto é só uma boa prática em alguns casos quando a frase é ambígua, basicamente. Mas não, isso não quer dizer, isso é impossível detectar automaticamente. Pronto, já agora vou-vos só mostrar aqui muito rapidamente um exemplo de tradução. Isto é o portal translate.wordpress.org.
Eu tenho aqui a lista de idiomas, eu filtro aqui rapidamente, se eu escrever PT, aparecem-me aqui os 3 PT. Foi criado recentemente o Português de Angola, um esforço de um rapaz, do Márcio, que começou agora este novo idioma e desejo-lhe a maior sorte. Nós entramos aqui Português de Portugal, podemos... Espero ter net. Bem, já tinha aberto aqui, ok. Tenho aqui acesso a... Posso filtrar de várias formas, coisas que estão em espera para ser aprovadas, coisas quase todas traduzidas ou quase todas por traduzir. Posso filtrar por projetos do WordPress, aliás, neste caso é o Core, as várias versões. Tenho aqui temas, plugins, aplicação móvel, etc. Por exemplo, no caso do Core, já tinha aberto aqui, vou abrir aqui o Core. Tinha aqui, isto é a lista de coisas que está por traduzir, eu filtrei aqui em cima por Untranslated. E se eu fizer aqui, já tinha posto aqui uma string, qual era? Esta aqui. Esta aqui, por exemplo, no terms show, to show. Eu clico aqui. Esta ferramenta foi renovada agora há umas semanas. Portanto, agora aparece aqui uma série de outras coisas que permitem comparar logo como é que isto foi traduzido noutros idiomas. Eu preencho isto, no terms to show. Estão a ver este sublinhado aqui? Este sublinhado significa que esta palavra existe no glossário e há uma sugestão para ela. Se for um verbo, é mostrar. Há palavras que podem ter a sugestão para verbo, para nomes, etc. Portanto, eu aqui vou traduzir nenhum termo a mostrar, ou para mostrar. Atenção ao ponto final, que é o que está no original. Eu podia ter visto aqui sugestões, não há sugestões ainda, outros idiomas. Pois é, agora acontece uma coisa também nova no GlotPress, que é memória de tradução. Se houverem coisas muito parecidas, se existisse aqui uma frase que fosse muito semelhante, num algoritmo que eu desconheço, aparecia aqui, e aparecia com uma diferença, vermelho e verde, o que é que variava, qual era a diferença para a outra frase que já foi traduzida. Isso é muito útil. Eu posso tentar encontrar aqui algum exemplo disso. Neste momento, eu posso simplesmente guardar e esta frase já está traduzida. Ok? Eu, sendo editor, ficou já a verde. Se não fosse editor, ficava a amarelo e depois vinha alguém. Tenho aqui exemplos de umas que estão sugeridas por alguém. Waiting. Eu posso ler o que está aqui. Se estiver ok, vou aprovar. Ok? Isto é o processo de tradução no GlotPress. Só para terem aqui uma ideia, nós temos, no caso do Core, da versão 5.2, subdivide-se em, são subprojetos, continentes e cidades, está completo já há várias versões. Temos o Admin, Network e temos aqui isto possivelmente é mais do front-end, esta parte, acho eu. Pronto, temos a divisão entre o Administration e o Development. Tenho aqui 97% e 91%. Faltam-me traduzir 71 frases e aqui 242. Tenho 7 que foram alteradas de alguma forma e ficaram imprecisas. Portanto, quando foi passado do 5.1 para o 5.2, houve alterações no código e há aqui algumas, deve ter, sei lá, basta às vezes mudar um ponto final, a string passa a imprecisa, fuzzy. Portanto, eu agora tenho que ver se aquilo está de acordo e posso aprovar ou posso alterar. Basicamente, onde eu gostava que nos concentrássemos hoje à tarde seria aqui no Core, ou eventualmente quem quiser também fazer algum trabalho para um plugin seu e ir aprendendo também, ou aprende aqui com o Core e depois passa em casa, faz o resto, ou pode ir como quiserem. Mas pronto, isto é um convite. Quem quiser então à tarde, se não há mais dúvidas, pronto, obrigado e... Okay.